todos. Vamos tratar hoje da questão dos projetos de áreas de transbordo de triagem. Lembrando que esse material ele é protegido quanto aos seus direitos autorais e de propriedade. Então é vedada a sua cópia, a sua distribuição, sua utilização para qualquer outra finalidade que não o estudo nesta disciplina. Então, os termos técnicos que a gente vai utilizar hoje tem base, tem respaldo nessas duas normas da BNT que a gente sugere a consulta por vocês, tá bom? Então, essa BNT de 93 e essa outra NBR de 95, as duas tratando do jargão técnico da área, dos termos que a gente acaba utilizando na nossa discussão aqui técnica. Então, hoje a gente vai falar da questão do projeto dessas áreas de transbordo e de triagem, conhecidas corriqueiramente como ATTs, que são áreas destinadas ao recebimento de resíduos da construção civil e ou a resíduos volumosos. E essas áreas elas se prestam à triagem, ao armazenamento temporário dos materiais segregados, então triagem no sentido de separação, segregação, classificação, né, desse material, e aí ele fica armazenado temporariamente naquele local. Eventualmente a gente pode ter uma transformação em loco, um beneficiamento, uma separação de pedaços desse material, desse resíduo, para facilitar o encaminhamento para a destinação adequada, seja ele um rejeito que vai ser encaminhado para uma disposição final, seja ele um material passível de aproveitamento que vai ser encaminhado para reciclagem, por exemplo. Característica necessária é que essa área não pode causar danos à saúde pública e ao meio ambiente como é esperado, até porque essa é a finalidade de fazer a gestão adequada dos resíduos. A gente tem como guia, nesse dimensionamento e nesse projeto dessas áreas, essa norma da BNT, a 15.112, cuja última versão é de 2004, o título dessa norma é Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, áreas de transbordo e triagem, diretrizes para projeto, implantação e operação. A gente recomenda a leitura dessa norma. Então, apresentando aqui, como a gente já apresentou os resíduos de construção civil, apresentar aqui um pouco de detalhes sobre o que seriam esses resíduos volumosos. Eles recebem esse nome porque eles apresentam grandes volumes, né? O próprio nome já sinaliza isso. Então, são resíduos constituídos basicamente por material volumoso, não removido pela coleta pública municipal, então, em razão do seu volume, fica difícil do caminhão de lixo, caminhão coletor, recolher esse material. E a gente tem como exemplos clássicos aí os móveis, né, e equipamentos domésticos inutilizados, sofás, guarda-roupas, geladeiras, né, também grandes embalagens e peças de madeira, por exemplo, pallets, resíduos de poda e outros assemelhados que não sejam provenientes de processos industriais que poderiam, por exemplo, estar contaminados ou serem tidos como perigosos, o que dificultaria a gestão nesse processo. Como ponto de entrega de pequenos volumes, a norma chama assim. A gente costuma ver na linguagem cotidiana esses locais batizados de PEVs, certo? Pontos de entrega voluntária, simplesmente. Tá? E esses PEVs poderiam se prestar tanto a pequenos volumes quanto a volumes maiores. Aí, na verdade, quem vai determinar qual é o máximo e o mínimo de volume que pode ser recebido, embora só interesse ali o máximo, são as próprias prefeituras municipais que vão definir quais resíduos podem ser recebidos nesses locais. Tá? Então, a gente costuma chamar de ponto de entrega voluntária, PEV, como sinônimo de ponto de entrega de pequenos volumes, que é o termo que a norma utiliza. Então, esses locais são ATTs, áreas de transbordo e triagem de pequeno porte, destinadas à entrega voluntária de pequenas quantidades de resíduos de construção civil e ou resíduos volumosos, e são parte integrante do sistema público de limpeza urbana. Então, ao invés do caminhão passar nesses locais, os munícipes, os cidadãos, pegam os seus resíduos
e levam até esses locais para que dali parta um encaminhamento adequado para destino. Tá? Então essa é a finalidade, você ter um local ou vários locais espalhados por bairros ou por grupos de bairros que possibilitem a população, ao invés de jogar isso num terreno baldio, numa beira de rio, ela faça esse encaminhamento para o sistema oficial de coleta, por assim dizer. Então, esse PEV é parte integrante do próprio sistema coletor público municipal. É um instrumento que vem sendo cada vez mais utilizado pelas prefeituras como uma alternativa de local para a população levar os seus resíduos. Por exemplo, fez uma pequena reforma, não sabe o que fazer com aquele resto de construção, tem um sofá que comprou um sofá novo, tem um sofá velho que não sabe o que fazer, tem locais para poder encaminhar isso, certo? É lógico, né? Esse tipo de resíduo volumoso, um sofá que ainda permite o uso, obviamente ele poderia ser encaminhado para outros usuários diretamente, né? Mas a ideia é você ter um canal reverso aqui de apropriação desses resíduos ou bens e encaminhamento adequado. Condições para implantação. Então, a norma vai trazer para a gente, como condições para a implantação desses locais, o isolamento. Então, não deveria ser um local aberto segundo a norma, deveria ser um local isolado, do ponto de vista fechado, com portões e cercas, que tivesse horário de funcionamento pré-estabelecido. Abre tal hora, fecha tal hora e funciona em tais dias. Tá? Qual que é a ideia? Você impedir que pessoas não autorizadas acessem o local e roubem, entre aspas, né, se apropriem desse material, por exemplo, para revenda. Então a ideia é que haja esse isolamento para poder garantir ali a organização, o controle daquilo que está acontecendo. Também a questão da identificação, então é desejável que haja uma sinalização grande, adequada, que as pessoas identifiquem que ali tem um ponto de coleta de resíduos, ali há esse local apropriado para encaminhamento dos resíduos. Então, geralmente isso é feito através de uma placa grande, com os dizeres, com a logo da prefeitura, isso é o mais comum. Né? Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês desses locais. Também é necessária a utilização de equipamentos de segurança, individuais ou coletivos, né? A gente está falando dos EPIs, de para-raios, extintores, essa estrutura toda de segurança ela é necessária. Pensem, por exemplo, que a gente vai ter ali armazenados materiais combustíveis, como por exemplo o resto de papel, papelão, madeira, que pode eventualmente entrar em combustão e causar um incêndio de grandes proporções. Então a gente tem que ter esse controle em relação a isso também. E os demais sistemas de proteção ambiental contra poeiras, contra ruídos, contra drenagem, o próprio revestimento de base. Isso significa locais com pisos impermeáveis para poder fazer o manejo desse resíduo que eventualmente possa contaminar solo ou subsolo. A gente está falando em pavimentação do local para evitar a poeira decorrente do trânsito de veículos e caminhões, porque não esqueçam, as pessoas podem levar a pé, podem levar de carro, podem levar de bicicleta, mas os resíduos saem dali através de veículos mais pesados, caminhões, por exemplo. Né? Então, acontece nesse local o trânsito do mais variado tipo de pessoas e veículos. Então, isso também pode importar em algum impacto de ruídos, questões de drenagem, por exemplo, assoreamento, se você não tiver a pavimentação do local, carreamento de materiais granulares, enfim, tudo isso. Então, do ponto de vista de projeto, que a norma pede? A norma vai pedir para a gente a seguinte estruturação mínima. Então, eu tenho que abrir o meu projeto com informações cadastrais, a gente pode fazer isso na forma de planta, como a gente já viu em outros temas, né? A gente pode fazer isso através de memoriais descritivos, memoriais de cálculo, ou através de plantas, né? Então, a gente pode apresentar isso. Plantas, quando eu digo não só representação em planta, como representações 3D, mas na forma gráfica, né? Na forma gráfica. E essas informações cadastrais que devem constar nesses memoriais são basicamente o proprietário do imóvel, a quem pertence aquele imóvel onde está sendo implantado e proposta a ATT,
o CNPJ, endereço, telefone, e-mail, enfim, informações cadastrais diversas, número de licença ambiental, essas coisas. Aí a gente parte para o detalhe descritivo, que é o que a gente chama de memorial descritivo, onde a gente vai descrever qual é o endereço, né, onde se situa, qual é o contexto, a vizinhança desse local de implantação da ATT, a topografia plana, em aclive, como é que é essa topografia daquele local, pode ser um local pequeno, um terreno pequeno, pode ser um terreno bem grande, a questão dos acessos, a questão da vizinhança, a questão da descrição de como vai se dar a implantação e a operação, então nessas duas fases, como eu vou implantar esse empreendimento e como ele vai funcionar, quais são os equipamentos que vão ser disponibilizados naquele local, tanto do ponto de vista de utilizarão aquele local, caminhões e veículos, mas também do ponto de vista de equipamentos da operação da unidade, por exemplo, prensas de materiais recicláveis, então outros tipos de equipamento que podem ocorrer naquele local, esteiras, né, de transporte, então tem que detalhar tudo isso. E as rotinas de segurança, para garantir aquilo que a gente já comentou. A gente vai desejar que esse projeto contemple um croquis, certo? Descrevendo quais são os confrontantes desse lote, ou seja, quem são os vizinhos, né? O que eu tenho acontecendo em volta dele, para identificar eventuais perigos, né? Dispositivos de drenagem superficial. Então a gente apresenta algumas plantas, né? Algumas pranchas de drenagem superficial, pranchas contendo os acessos, as edificações previstas, tanto a descrição interna quanto externa dessas edificações, o local de recebimento e triagem, como é que ele acontece, se ele dispõe de baias, de tambores, de esteiras, como é que é a circulação das pessoas, pensando também na questão ergonômica, que é um aspecto importante nesses locais. Qual é o local de armazenamento temporário desses resíduos, inclusive se ele recebe ou não perigosos. Eu tenho que pensar nessa possibilidade da mistura eventual de resíduos e ter regras para isso tudo, para recebimento ou não, para triagem ou não, para uma análise preliminar antes do recebimento. Então tudo isso tem que ser pensado e planejado. E eventualmente descrever ali algum processo de transformação, por exemplo, uma prensagem, uma separação, né? Algum tipo de beneficiamento que possa ocorrer nessa unidade. Deve ainda conter nesse projeto um relatório fotográfico da área, é assim que pede a norma. Hoje em dia é muito comum a gente fazer filmagens, né, com drones, por exemplo, para poder representar esse contexto de implantação da área. Planos de controle e recebimento de resíduos, que vão abranger desde as medidas operacionais até a questão do trato com os resíduos que a gente chama de classificação questionada ou de classificação questionável, né? Que basicamente são resíduos cuja classificação ela é imprecisa, ou porque houve uma mistura, ou porque ela não está planejada para essa estrutura de coleta, e aí a gente vai ter que ter um canal, né, uma estrutura ou um mecanismo de encaminhamento desse material. Então, isso também tem que estar pré-concebido, como a gente vai manejar essas situações inesperadas, esses resíduos para os quais a estrutura não está planejada. Obrigatório, qualquer projeto de engenharia, vocês já sabem, tem que ter a sua autoria representada. Então, quem é o engenheiro projetista, qual é o seu número de registro perante o órgão de fiscalização, né? No nosso caso aqui o CREA. Então, acompanhado também do número da anotação de responsabilidade técnica e do próprio documento, a gente geralmente coloca como anexo, né? Então, tá aqui a parte dos anexos do projeto, a gente costuma colocar essa anotação de responsabilidade técnica como uma cópia em anexo, acompanhando o projeto, de modo que você possa identificar quem fez e se tiver que responsabilizá-lo por algum motivo, a gente consegue facilmente identificá-lo. É também condição da operação da unidade, então a gente vai falar agora da questão da operação, não mais do projeto, da operação da unidade, haver um controle do recebimento dos resíduos, especialmente quanto à procedência, quanto à qualidade e quanto à quantidade. Então, seria
Muito bacana se a gente pudesse contar com uma área dessa que funcionasse sozinha, do ponto de vista que não demandasse recursos humanos para operar, mas infelizmente isso ainda não tem sido possível. A gente precisa que tenham ali disponíveis alguns funcionários, e esses funcionários vão promover esse controle, analisando e orientando as pessoas, recebendo os materiais, direcionando, fazendo um apontamento, né, um controle daquilo que está efetivamente entrando, uma espécie de um inventário de controle, para a gente saber o que está acontecendo do ponto de vista operacional naquele local. Um instrumento que a norma sugere é esse documento chamado CTR, Controle de Transporte de Resíduo. É um documento que contém essas identificações, daqui a pouco eu mostro ali para vocês, tem na norma como anexo da norma. Ele contém informações básicas da origem do transportador, do destino desse material e do que é propriamente dito. Hoje em dia, esse documento ele vem perdendo um pouco da utilidade. Nesse contexto ele se justifica, mas ficou muito mais famoso que ele o outro documento chamado Manifesto de Transporte de Resíduos, que a gente já tratou em outras aulas específicas, né? A gente trata disso em outras aulas, vocês já sabem disso. O Manifesto de Transporte de Resíduo, que é aquele documento que ficava a cargo do transportador e agora com o advento do MTR-SINIR fica a cargo do gerador de resíduos. Embora o MTR ele se destine atualmente aos grandes geradores de resíduos, ele acaba ficando restrito aos grandes geradores, né? Então esse CTR ele acaba se destinando não só aos pequenos geradores, mas ao gestor da área, né, da ATT, que ele é muito mais útil ao gestor da área de transbordo e triagem. Então é interessante também realizar esse controle quantitativo e qualitativo dos resíduos, anotando e gerando relatórios de quantidades mensais e acumuladas para esse tipo de resíduo, isso até como uma forma de respaldo à administração pública, de informe à Secretaria do Meio Ambiente, por aí vai. Então, é como uma forma de prestar contas do processo de gestão. Tá? Então, também arquivar os comprovantes de destino desse material. Então, essa rastreabilidade é que é importante. Então, a gente gera esses documentos para que haja essa rastreabilidade. Quem gerou, quanto gerou, onde gerou, o que esse material está fazendo aqui, daqui ele vai para onde. Então, tudo isso é importante controlar e entender. Então, a norma vai trazer ainda como condições de operação as seguintes, então só devem ser recebidos resíduos de construção civil e resíduos volumosos, então sendo vedado qualquer outro tipo de recebimento. Não devem ser recebidas cargas e resíduos de construção civil predominantemente perigosas, para isso existe o serviço de coleta especial, tanto que pode ser disponibilizado pela prefeitura quanto o privado. Na ausência dele, deve ser contratada uma empresa especializada para promover o descarte desse resíduo perigoso. Só devem ser aceitas descargas de expedição de veículos com a cobertura dos resíduos transportados, então essa cobertura ela é importante. Os resíduos aceitos devem ser acompanhados dessa ficha de controle que a gente já comentou. Os resíduos aceitos devem ser integralmente triados e deve ser evitado o acúmulo de material não triado, tá? Então a gente tem que ter um fluxo, né? Um fluxo tal que possibilite o recebimento desse material, o armazenamento temporário e encaminhamento sem nenhum gargalo. Qualquer tipo de gargalo que ocorra nesse processo vai dar problema de vetores, problema de gestão, então problemas diversos. Diz a norma ainda que os resíduos devem ser classificados pela natureza e acondicionados em locais diferenciados. Quando a norma fala em natureza, ele está querendo dizer se o resíduo ele é um material plástico, fica em tal lugar, material de tecido em outro lugar, de madeira em outro lugar, poda em outro lugar, resíduo de construção em um lugar, volumoso em outro lugar, um setor de geladeiras, um setor de fogões, um setor... Então, notem, eu posso ter quase que infinitos compartimentos aí. Então é importante conhecer a característica da região, o sistema ter a versatilidade necessária para poder, no dia a dia, tratar essas diferentes questões, né?
Então, os rejeitos resultantes da triagem devem ser destinados adequadamente, lembrando que a gente chama de rejeito tudo aquilo que não é passível de reaproveitamento. Transformação dos resíduos triados deve ser objeto de licenciamento específico, então qualquer unidade dessa que trate ou maneje resíduos vai demandar licenciamento ambiental. Se for o caso de uma dispensa, o próprio órgão dirá isso, certo? A remoção de resíduos da ATT deve ser acompanhada do CTR, isso aqui também. Então, a gente tem a ficha de controle para receber o material na unidade e tem para encaminhar o resíduo da unidade para o destino. Então, a gente tem essa ficha para controlar efetivamente o processo de encaminhamento dos resíduos. Diz a norma ainda que os resíduos de construção civil devem ser descartados conforme a resolução do CONAMA de 307. Ele não fala bem isso, ele repete, na verdade, o texto da CONAMA. Então, dizendo o que fazer com o resíduo classe A, o que fazer com o B, o C, o D. Então, a gente já viu isso em outras aulas, não vamos tratar disso aqui, mas tem que ser encaminhado conforme preconiza ali a resolução do CONAMA ou sua substituta. Os resíduos volumosos devem ser destinados à reutilização, reciclagem e armazenamento ou encaminhados para a disposição final. Então, compete também ao gestor da ATT avaliar o que pode ser reaproveitado, o que não pode ser reaproveitado. Isso vai depender das parcerias, dos fornecedores com os quais ele tem relação comercial. Então, isso vai variar de local para local. Isso vai depender do poder de negociação ou da estrutura disponível na região, né? Então, tudo isso vai variar de local para local. E os resíduos que têm classificação questionada, aquilo que a gente conversou, devem contemplar a exigência estabelecida em 661, que trata justamente desse destino adequado dos resíduos. Esse 6.6.1 é o item da norma. Tá? Então, como é a cara dessa ficha de controle de resíduos? Esse é o anexo A que está na norma. Então, é um documento emitido em 3 vias, segundo a norma, uma para o gerador, uma para o transportador, outra para o destinatário, e tem que conter características aqui cadastrais, informações cadastrais do transportador, do gerador e do destinatário, o endereço de retirada, o endereço de destino desse material, o volume, é bem importante, e descrição de que tipo de material é. Estou falando de solo, de material asfáltico, madeira, concreto, volumosos e por aí vai. A data, para a gente também ter o controle, esse é um controle importante, e as assinaturas das 3 partes, né? Do gerador, do transportador e do destinatário, embora que o gerador possa ser considerado a própria área de transbordo e de triagem. Então, é assim que costuma funcionar a ficha de controle de transporte de resíduos. Então, aqui alguns exemplos desses pontos de entrega voluntária, fotos retiradas da internet, aí tem várias disponíveis e muito parecidas, assim, os modelos vão se replicando, vão se adaptando. Notem que nesses 2 exemplos apresentados na fotografia, a gente tem containers sendo reaproveitados como pontos de coleta, como pontos de recebimento desse material. Então, são pequenos pontos de entrega voluntária de material, ainda não são áreas de transbordo e triagem, daqui a pouco eu mostro a foto dessas áreas maiores, né? Então, aqui a gente tem um outro ponto de entrega voluntária da Prefeitura de Maceió. Aqui tem uma outra estrutura da Prefeitura de São José dos Campos, aqui sim, já pensando numa área de transbordo e de triagem. Então, a foto da esquerda representa um ponto de entrega voluntária, a foto da direita representa uma área de transbordo e de triagem, onde eu tenho várias caçambas, cada uma para um tipo de resíduo. Notem que o local foi feito, inclusive, aqui com um talude com aproveitamento de pneus, então tentando buscar esse espírito da sustentabilidade e acoplar tudo isso, né? Então, a gente tem ali um exemplo da Prefeitura de São José dos Campos. Aqui outros pontos de entrega, também chamados de ecopontos, né? Então, ponto de entrega voluntária, ecopontos, o pessoal vai batizando de diferentes formas aí para tentar trazer a população para essa ideia. Então, a gente também nota aproveitamento de containers nos 2 casos, né, como pontos de entrega de materiais, sempre primando aqui, notem, pela classificação. A gente aproveita o código de cores da resolução CONAMA 275 de 2001, né, então plástico vermelho, metal amarelo, papel azul. Então, a gente tenta padronizar isso tudo para facilitar a compreensão pela população onde quer que ela vá. Então, tem o exemplo da Prefeitura de
Timbó também. Aqui áreas de transbordo e triagem, né? Então a gente já vê que são estruturas mais complexas, com containers maiores, com caçambas, por exemplo, para recebimento de entulho. Aqui a gente vê a foto da esquerda da Prefeitura de Fortaleza, a foto da direita no Maranhão, suponho aqui que seja São Luís. Então a gente tem a estrutura pronta para recebimento. Notem também, que vocês devem ter visto aqui, que a estrutura geralmente é elevada, tem um patamar, né, próximo às caçambas estacionárias, justamente para facilitar. Aqui não mostra, mas o veículo do cidadão, por exemplo, o prestador de serviço, o pedreiro fez uma reforma e ele quer destinar esse material da reforma do banheiro da Dona Maria. Ele entra com o veículo dele aqui, próximo a esse local, abre o porta-mala, ou sei lá, onde tiver acondicionado aqui, e aí fica fácil ele fazer esse descarte, inclusive ergonomicamente falando, né? Então, por isso que a estrutura é feita em desnível, para facilitar isso tudo. Notem, ainda na foto da direita, a gente tem várias baias preparadas para o recebimento dos materiais volumosos. Notem também o isolamento da estrutura, né? As duas fotos mostram cercas de isolamento, a sinalização que eu tinha comentado com vocês, então está tudo ali apresentado. Mais exemplos, aqui em Goiânia, em São Luís, a gente vê aquela mesma estrutura sendo ocupada aqui com diversos materiais, aqui papelão, aqui tecidos, né, de sofás, poltronas e tudo mais. Aqui aquele desnível que também dá para ser visto. Isso é outro local, mas a ideia é a mesma, né? Então a gente tem essas rampas de acesso para o pessoal parar com o carro aqui e facilitar o descarte na própria caçamba. Então, são estruturas que vão sendo pensadas e a partir de comparações, inspirado em outras realidades, a coisa vai sendo aprimorada e implantada. Então aqui a gente tem esse trabalho de conclusão de curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto, dessa aluna, cujo sobrenome é Paiva, estudo de viabilidade de sistemas de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos no município de Ouro Preto. Então ela fez uma análise, um dimensionamento propriamente dito, da estrutura para esse município de Ouro Preto e também pensou numa realidade onde essa estrutura pudesse servir aos municípios do entorno. Então, eu achei interessante trazer como exemplo de dimensionamento para a gente estudar. Então, primeiro passo, quando a gente quer dimensionar ou projetar uma estrutura dessas, é entender o contexto de aplicação. Então a gente tem que Ouro Preto é um município de médio porte, segundo o último censo do IBGE, mais de 70 mil habitantes. A gente tem aqui a necessidade de estabelecer um horizonte de projeto. Então, para esse caso dela aqui, ela estabeleceu um horizonte de projeto de 2033. Então, o ano de 2033 como horizonte de projeto. Ela fez o trabalho em 2018 e aí ela está se dispondo a projetar a estrutura para essa situação do ano de 2033, para ela poder a unidade ser operacional no ano de 2033, certo? Para isso a gente faz uso de projeções populacionais. Por exemplo, a gente pode adotar o método aritmético, que foi o que ela adotou, e ela adotou também uma taxa de crescimento de 0,54 ao ano, o que leva a uma população de cerca de 80 mil habitantes. Tá? Então, em 2010 tinha 70 mil, ela projeta a estrutura para uma população de 80 mil habitantes. Isso é informação importante lá na frente. Então, a partir dessa população e a partir de uma taxa de geração per capita de resíduos, a gente consegue inferir qual é a geração de resíduos. Então, a massa diária de resíduos vai ser a população total vezes essa geração per capita. Isso aqui em habitantes, isso aqui em quilos por habitante por dia, certo? Eu vou descobrir a massa em quilos por dia. Que número eu vou utilizar como... A população a gente acabou de ver ali, eu pego os dados do censo, projeto essa população para a data de projeto, do horizonte de projeto, e aí eu consigo saber qual é a minha população de projeto. A geração per capita, eu posso usar municípios parecidos com o meu, com características econômicas, sociais e tamanho parecido com o meu, com o município de projeto.
Ou, na ausência dessas informações, eu posso utilizar o que a literatura nos traz. Por exemplo, a aluna aqui ela fez esse dimensionamento a partir dessa referência literária, né, dessa referência da literatura, dessa fonte, que diz que para municípios de porte médio, ou seja, com população entre 30 e 500 mil habitantes, a geração per capita é da ordem de meio quilo a 800 gramas. Então, ela, como projetista, escolheu 700 gramas por dia aqui, por habitante. Tá? Então, utilizando esse ano de projeto 2033, a população para o ano de 2033 e a geração per capita de 0,7 que está nesse intervalo, chega-se a uma massa de resíduos gerada diariamente de 55 toneladas. Dimensionamento da frota de coleta. Então, para poder saber, obviamente, quanto mais lixo eu tenho, quanto mais resíduo eu tenho gerado, maior é a frota de coleta, maior é a quantidade de caminhões que eu preciso para poder fazer essa coleta, ou essa gestão, esse transporte desse material. Então, ela utilizou aqui algumas premissas de projeto. Então, caminhões sem compactação para facilitar a posterior triagem dos resíduos, porque não faria sentido eu pegar um monte de papel plástico, prensá-los no caminhão compactador e depois como é que eu vou separar? Isso dificulta muito a separação se estiver compactado. Então, utilizando caminhões sem compactação e com caçamba fechada de até 50 metros cúbicos. Ele usou uma densidade aparente média dos resíduos sólidos urbanos sem compactação igual a 230 kg por metro cúbico, isso aqui também, da literatura. Tá? Usando aquele número que eu acabei de calcular, de 55 toneladas para o município no ano de 2033, dividindo por esse volume, que é por essa densidade volumétrica, que é a... Desculpa, está errado. Voltando. Partindo dessa fórmula, né, que a densidade aparente do material é a massa pelo volume, e querendo calcular o volume de resíduos, eu pego a massa dos resíduos e divido pela densidade aparente. Dividindo os dois números, a gente vai ter o volume de 242 metros cúbicos por dia. Certo? Então, aqui eu já tenho uma estimativa de quantos caminhões eu preciso para poder realizar esse transporte desse material. Eu posso ainda segmentar essa análise volumétrica por tipo de resíduo. Então, eu posso fazer isso utilizando... e eu vou precisar disso, por exemplo, para dimensionar as baias, para poder dimensionar a estrutura de coleta. Então, eu posso calcular, por exemplo, o volume de papel, volume de plástico, volume de vidro, volume de metal, pegando a massa desses materiais e dividindo pela densidade aparente deles, certo? E eu posso ainda considerar nesse processo o grau de compactação. No caso aqui ela usou um grau de compactação de 1:4, mas pensando nessa compactação não no momento da coleta, não na hora de você trazer isso de caminhão, mas no momento pós-beneficiamento, pós-transformação, pós-processamento dentro da própria unidade. Eu vou separar o meu plástico, o meu papel e depois vou prensá-lo. A eficiência de compactação dessas prensas foi estabelecida aqui nesse projeto em 1:4. Isso é característica do equipamento, né? Quanto ele consegue prensar e manter prensado esse material, né? Dessa premissa surge a necessidade de todas as unidades de triagem precisarem ter uma prensa à disposição, né? Para poder, você pega o material, você separa esse material, isso aqui é plástico, isso aqui é papel. Então agora eu pego o papel e prenso. Então, esses fardos de papel vão ocupar um volume nas minhas baias, nas minhas pilhas de armazenamento de material beneficiado, aguardando o transporte externo. Então, é nessa lógica que a gente faz esse dimensionamento. Tá? Para isso, obviamente, eu tenho que entender da composição gravimétrica, do que é feito o meu lixo daquela cidade, daquele local. Então, eles partiram nesse projeto de uma composição gravimétrica média brasileira, certo? Tiraram lá do trabalho de Cabral, mas que citava a Abrelp. E a composição utilizada foi a seguinte: matéria orgânica 57% predominante, e aí eu teria como expectativa de recebimento
esse percentual de resíduos na minha unidade de triagem. Obviamente não chegaria matéria orgânica lá, mas chegaria vidro, que representa 2% do volume total gerado. 2% de metal do volume total gerado, que são esses valores que eu já calculei, certo? Então, combinando essas proporções, eu chego às variáveis de interesse. Para isso, eu vou usar também essa massa específica dos resíduos, como eu mostrei para vocês ali, que a gente acaba utilizando. Aqui tem só uma observação da autora, que ela fez uma combinação entre plástico e papel, já que os dois eram triados e separados, e aí foi feita uma caracterização aqui de uma combinação entre papéis e plásticos, e adotou papel 809 kg por metro cúbico e plástico 1034 kg por metro cúbico, certo? Então a gente vai pegar aquela massa de papel, a massa de plástico, a massa de vidro e a massa de metal, vai ser a massa diária de resíduos, aqueles 55 toneladas que a gente calculou, vezes esses percentuais que a gente mostrou para vocês naquela tabela da composição gravimétrica. Tranquilo? Aí a gente pode partir para o dimensionamento das baias, certo? Então, de novo, a gente tem que partir de algumas premissas. A projetista aqui partiu da premissa do armazenamento de resíduos ao longo de um mês. Tem que ser capaz da estrutura de reservar materiais acumulados ao longo de um mês para vidros e metais e uma semana para plástico e papel. Obviamente, isso aqui tem relação, primeiro, com a previsão de resíduos, quanto vai ser gerado, e segundo, com os acordos comerciais que você tem com fornecedores, com a capacidade que eles têm de vir buscar esse material ou de você levar para eles, né? Então, tudo isso é variável de projeto. Adotou-se aqui nesse projeto um fator de segurança de 10%, então as baias são 10% maiores do que precisaria para atender essa demanda de 30 dias e 7 dias. Definiu-se aqui como altura pré-estabelecida 3 metros de altura e profundidade, e variou-se apenas a largura das baias. Então você fixou duas dimensões e calculou a terceira, né? Então, fixadas largura mínima de 2 metros e profundidade mínima de 1,5 metro, e aí fizeram os ajustes geométricos aí necessários. Tá bom? O dimensionamento do galpão. Então, a partir dessa bibliografia aqui, que é um manual para implantação desse tipo de unidades, tem lá definido que unidades de triagem costumam ter capacidade de beneficiamento de 4 toneladas para cada 1.200 metros quadrados, o que revela uma taxa de eficiência, por assim dizer, de triagem de 300 metros quadrados por tonelada. Então, para cada tonelada de resíduo que eu receberei, eu preciso de 300 metros quadrados de galpão. Então, esse indicador é importante para a gente poder avaliar que tamanho de galpão eu preciso. Eu ainda tenho como premissas de projeto aqui que cada triador, cada pessoa que vai fazer a triagem, né, triador, consegue separar cerca de 200 quilos por dia. Isso também relações práticas, né, são indicadores empíricos que se obtém na literatura ou em outros casos. Considerou-se assim, ainda que a quantidade de triadores da unidade de transbordo aqui, dos resíduos de Ouro Preto, é bastante alta. Então a melhor opção seriam mesas de triagem transversais em oposição a mesas de triagem lineares. Tá? Já vou mostrar para vocês o que é uma e o que é outra. Então, na mesa de triagem transversal, a gente tem os resíduos entrando por aqui, e aí os trabalhadores eles fazem as triagens em mesas paralelas aqui e vão dispondo os materiais nesses tambores que estão representados na figura. Tá? Então, isso é um processo de triagem transversal. O processo de triagem linear é diferente. Então, o fluxo de resíduos eles aportam a uma mesma mesa linear aqui, né? Longeva, né? Como tratar isso. E os triadores eles vão separando os materiais que vão sendo recolhidos, certo? Esse último processo é aplicável especialmente para pequenos municípios ou para pequenas unidades, e o outro para grandes unidades. A gente tem ainda aqui
que o dimensionamento de uma mesa de triagem transversal, que é o caso de Ouro Preto, para cada 4 triadores vão ser necessários, então, 3,8 metros nas mesas de triagem transversal. Portanto, para cada triador é necessário um espaço individual ali de atuação, é como se fosse a mesa de trabalho dele, equivalente a 95 centímetros. Tá? Então, são premissas de projeto aqui, parâmetros de entrada no cálculo. Então, o espaço lateral, que a gente chama de EMT, ocupado pela mesa transversal, é definido como? Então, a mesa transversal vai ser esse meio metro que a gente já calculou, mais 2,8, mais 1 metro, que vai dar igual a 4,3 metros de espaço da mesa transversal. Então, a gente teria, LM seria a largura da mesa principal, o CM na fórmula, comprimento das mesas transversais, e EP o espaço para passagem, né? A folga para cada um poder passar. A mesa de triagem linear, ela requer mais espaço para cada um dos triadores, então porque ele acaba meio que trabalhando individualmente ali, não é um serviço em escala ou em sequência, você não tem uma vantagem ali de escala. Então, ao invés de 95 centímetros, você tem que cada um deles precisa de 1,5 metro, certo? Então, você teria ali que a mesa de triagem vai demandar meio metro de espaço, mais 2,4 de área de espaço para os tambores, mais 1 metro para os bags de papelão e mais 1 metro de folga ali para passagem, que vai totalizar 4,9 metros. Tá? A partir desses dados todos foram calculados e a gente traz aqui os resultados só para ilustrar, se alguém quiser fazer as contas em casa para conferir ou para exercitar isso seria interessante. Então tem os resultados aqui. Eu não copiei as tabelas todas, porque são só alguns exemplos aqui, que foram feitos tanto para o município principal da região ali, quanto para os municípios satélites, ali, os que estão na região metropolitana de Ouro Preto. Foram sendo calculados esses valores para todos esses municípios, e aí vocês podem utilizar esses dados para poder exercitar em casa e verificar como se fosse um gabarito. Tá? Então vocês podem calcular isso para esses diferentes municípios, tá bom? Tanto a área de baia, as dimensões básicas, as dimensões das baias para vidro, para plástico. Então, são alguns exemplos. Se quiserem a tabela completa, tem lá no TCC no original. O documento está disponível na internet para acesso público. E as dimensões do galpão de triagem também foram colocadas aqui. Largura, comprimento, altura, as dimensões das mesas calculadas a partir dessas fórmulas que a gente mostrou agora. Então, a largura da mesa, como a gente acabou de mostrar, tá? Foi calculada. Notem aqui que a largura da mesa em Ouro Preto, porque a mesa é transversal, aquelas mesas lineares ficam para os municípios menores, né? Então, aqui mostrando agora alguns exemplos de áreas de transbordo e triagem. Então, a gente acaba anotando. Isso aqui é uma mesa linear, né? Notem, isso aqui é especialmente para resíduo de construção. Está havendo aqui um beneficiamento, o pessoal faz a triagem e faz a classificação. Aqui uma outra área de transbordo, então também linear, o material vai entrando nesses silos, nesses grandes silos, vai sendo despejado aqui e vai sendo separado. Tá? Então a gente tem aqui na sequência o pessoal fazendo essa classificação. Mais uma outra mesa aqui também, outras duas mesas na verdade, outras duas centrais, o pessoal também fazendo o beneficiamento, a classificação e vai o que sobra ao final, o que a gente chama de rejeito. Tá bom? Então, em linhas gerais é assim que a gente projeta, é assim que a gente dimensiona uma unidade de triagem. Basicamente seriam hoje em dia áreas de transbordo e de triagem que a gente está falando, que acabam atuando de uma maneira combinada com os pontos de entrega voluntária, com os próprios caminhões de lixo, e tudo isso acaba participando e interagindo de uma maneira integrada. Isso vai, obviamente, demandar e demorar, ou vai depender das escolhas dos gestores municipais, a formação de consórcios ou não, como vai se dar aquele modelo de gestão integrado de resíduos municipal,
mas esse pedaço do processo a gente viu hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, grande abraço.